Por onde você vai começar a escrever o seu roteiro? Surgiram algumas ideias, mas por onde você começa realmente a escrever o roteiro em si? Existem várias formas, existem várias regras, um monte de gente, um monte de curso de roteiro vai falar que é uma regra X e a forma exata de você escrever um roteiro, mas não tem exatamente a forma. Existe uma técnica aconselhável, que é basicamente você construir o roteiro, construir sua história do macro pro micro. Então, primeiro de tudo, sobre o que é seu filme. Resuma ele em uma frase. Os melhores filmes, você pode fazer um teste aí com qualquer filme que você lembre agora de cabeça, são aqueles filmes que você consegue resumir o plot, resumir o núcleo, falar qual que é o core do filme, o espírito do filme, o coração do filme em uma frase só. Então, pensa nisso. Resume seu filme em uma frase só. Depois disso, quem são seus personagens principais? Existem dois polos entre os roteiristas. Qual é o mais importante? Ou por onde você começa a fazer seu roteiro? Pelo mundo ou pelos personagens? Vai depender de cada um. Então responda essa pergunta. Quem são seus personagens principais? O que eles fazem, onde eles vivem, o que eles comem, do que eles gostam, esse tipo de coisa. Depois vem o argumento do filme, que é basicamente uma sinopse com spoilers. Então você vai descrever detalhadamente ou não tudo que acontece no seu filme. Então começa com uma pessoa X fazendo tal coisa, depois acontece isso com ela, depois ele é levado a fazer essa outra coisa, depois acontece esse grande evento que faz isso, blá 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 blá, não sei o que lá, e depois isso, depois pá, o final acaba desse jeito. Depois desse argumento e dessa sinopse com spoilers, o que eu gosto de fazer é criar um arco. Quais são os principais acontecimentos que levam até o final desse filme? É basicamente pegar esse argumento e destrinchar, e o que eu gosto de fazer é colocar de uma forma visual, numa folha de papel mesmo. Ó, acontece 1, 2, 3, 4, 5, são esses 5 grandes acontecimentos no filme que constroem o arco do filme, que levam o personagem do ponto A ao ponto B, ou do ponto A para dar a volta e chegar no ponto A de novo, que seja. Aí já é outros 500. Depois disso, sim, o que eu gosto de fazer é criar um resumo cena a cena. Cena 1. Personagem tal faz isso, acontece isso, tem tal diálogo importante, que eles falam sobre isso. Cena 2 acontece isso, cena 3 acontece isso, então um resuminho, um breve resuminho do que acontece em cada cena, se existe algum diálogo importante, se existe algum acontecimento importante de cada cena do filme, e aí você vai colocar quais são os personagens que estão nessa cena e onde essa cena acontece, qual a locação dessa cena. Isso vai facilitar bastante também para você pensar depois na hora da produção, isso numa questão independente, mas também se você for tentar vender o roteiro, quem tá vendo na questão, no sentido da produção, já vai ver quantas locações precisa, quantos atores precisam, e depois também fica muito fácil de você separar a ordem da gravação. Então, eu vou gravar essas cenas primeiro porque elas têm tais personagens e acontecem em tais locações, porque aí o preço do aluguel vai ser menor e tem várias coisas de produção que entram depois. Mas vamos voltar para a área do roteiro. Organizou essas ideias, organizou todo o seu macro do filme, foi descendo e detalhando cada vez mais. Agora tá na hora de você começar a trabalhar nos diálogos dos seus personagens. Então é muito mais fácil você construir um diálogo se você já tem exatamente o que vai acontecer nessa cena, exatamente qual é o diálogo importante, exatamente quais personagens estão nessa cena, por que eles estão nessa cena, por que eles estão nessa locação, o que eles estão fazendo lá, o que está acontecendo. A partir disso, que já está tudo estabelecido, você destrincha e escreve o diálogo dos seus personagens. Tô falando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas é muito mais fácil do que você começar escrevendo diretamente pelo diálogo do começo ao fim do seu filme. Antes de passar para o próximo passo, só quero deixar claro que tudo isso que eu tô falando não é algo que eu só li na internet e pronto. Tudo isso que eu tô falando quer dizer que eu já executei e já entendi como que funciona melhor pra mim. A gente pode vir pro próximo passo. Qual que é o próximo passo? Esquecer tudo que eu falei até agora. Como assim esquecer tudo que eu falei?
Porque, como eu disse, não tem uma regra absoluta para você escrever o seu roteiro. Você pode ter uma ideia de uma cena, e a primeira ideia que você tem de um filme, de um curta, de um média, de um longa, é uma cena. Nossa, eu queria uma cena assim. Ou de um diálogo, eu queria um diálogo assim. Ou de um personagem, eu queria um personagem que fosse assim. Então, a partir de um diálogo, de um personagem, de um mundo, de uma cena, de um plano de uma câmera, você constrói a sua história em volta disso. Só que vai depender de você, da ideia que você teve primeiro. Depois de finalizado o primeiro tratamento, eu passo a reescrever e redigitar tudo bonitinho no Celtix, que é um programa de roteiro gratuito e online. Você está escrevendo, ao mesmo tempo que você está escrevendo, ele está salvando na nuvem, então não tem como você perder, a não ser que você tenha um azar inacreditável. Então é uma ferramenta gratuita e para você de quebra já aprender a formatação de roteiro, porque ele vai, se você der uma olhadinha lá no programa, você já aprende certinho onde que coloca, e ele já coloca automaticamente para você a formatação certa para personagem, onde vai o nome do personagem, onde vai a fala, onde fala uma descrição de cena, enfim, você já vai aprendendo a formatação de roteiro automaticamente. E a partir daí é reescrever, falar, ver que tá uma merda, ver que tá bom, ver que tá uma merda, ver que tá bom, ver que tá uma merda, ver que tá bom, até realmente ficar bom, mas é aquela máxima do roteiro, escrever é reescrever. E por último, mas com certeza não menos importante, descanse. Consuma outras mídias, outras histórias, deixa de pensar no roteiro, para de pensar na sua história um pouco também, porque como eu disse, as ideias podem aparecer a qualquer momento e vindas de qualquer lugar. Descanse e viva. Se você não viver, não tem assunto para você escrever.